Eu quero fazer uma reflexão com vocês, como tenho feito, mas hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Talvez a pregação tome um pouquinho a conotação de palestra, mas há uma orientação na carta, ou uma das cartas no Apocalipse, que elas são destinadas apenas para um grupo de pessoas, apenas para o grupo dos vitoriosos, ok? Ao que vencer será vestido, ao que vencer receberá um novo nome, ao que vencer será feito coluna no templo do meu Deus, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E dentre essas exposições está escrito assim: ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Eu queria explicar isso mais uma vez à igreja. Se existem duas mortes, é porque existe duas vidas. É importante entendermos isso. A palavra morte, na verdade, traz a conotação de separação. O indivíduo morre quando o espírito se ausenta do corpo. Essa é a primeira morte. Assim que o espírito que dá vida, aquilo que fornece a eletricidade para o cérebro, para o coração, quando esse espírito vai embora, certo? Aquele que foi soprado no homem, ele é trazido de volta por Deus. Quando ele inspira, certo? Ele tira o espírito do homem e aí o homem enfrenta a primeira morte. A segunda morte também traz a conotação de separação, e essa agora não fala mais de corpo nem de espírito. A Bíblia diz que o corpo é pó, do pó veio e para o pó ele voltará. O espírito, a Bíblia diz, o espírito está pronto, o espírito retorna para Deus. Mas o que está em jogo agora é a alma. E a alma, agora, ela vai sofrer, né, a segunda morte ou não. Se a primeira morte é quando o espírito se separa do corpo, a segunda morte é quando a alma se separa de Deus. Na próxima quarta-feira eu vou estar falando sobre uma passagem bíblica e nós vamos ter um pouquinho a visão do que é dois indivíduos que morreram e como aconteceu sua vida e como a Bíblia narra sua morte. É uma parábola contada por Jesus do rico e do Lázaro. Então eu vou mostrar um pouco a algumas pessoas que talvez tenham dúvidas o que acontece depois que você tem que enfrentar a primeira morte. A primeira morte é para todos, ok? Todos têm que enfrentar esse ambiente, a não ser que Jesus retorne, aí é uma, né? E aí nós vamos ser arrebatados, é outra história. Mas eu queria que você entendesse isso. Há duas vidas. Uma é eterna e uma vida terrena. E quando a palavra morte entra, ela entra para tirar você deste mundo e a possibilidade de tirar você de Deus. Então por isso que a Bíblia diz, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O dano da primeira morte todos nós vamos ter que enfrentar. A primeira separação, espírito do corpo. Mas a alma de Deus, nem todos vão ter que enfrentar essa morte. Tá certo? Então, eu preciso te mostrar a preocupação que Deus tem com essas duas vidas. Algumas pessoas acabam caminhando para a extremidade. Aliás, esse tem sido o cenário nos últimos anos. Eu falei isso ontem aqui na conferência de homens. Como a estrutura está nos afastando, certo? E nós outrora fomos afastados por pessoas. Hoje não somos mais afastados por pessoas. Hoje somos afastados pelo algoritmo, certo? Da internet, que descobre o que você gosta e que alimenta você com o que você gosta.
Então, a cada dia que passa, se nós olharmos, numa das coisas que ficam mais nítidas neste momento que enfrentamos, são posicionamentos políticos. Se você é alguém de esquerda, o tempo inteiro você recebe conteúdo de esquerda. Se você é de direita, você recebe o tempo inteiro conteúdo de direita. E a cada dia você fica cada vez mais de direita, e a cada dia o outro fica cada vez mais de esquerda. Isso significa que nós estamos nos afastando. Não sobra ninguém para o centro. Não sobra ninguém equilibrado. São dois extremistas, são dois ativistas, caminhando para a esquerda, caminhando para a direita. A minha pergunta é: até quando esse elástico vai sustentar isso? E eu vou te dar uma notícia: ele não vai arrebentar. Ele vai puxar os dois lados para o centro, e nós vamos viver um colapso. Nós vamos enfrentar um choque. É isso que está acontecendo. É isso que acontece no mundo islâmico entre judeus e palestinos. E é isso que acontece em muitas outras nações. E quem é que está fazendo isso, pastor? Não é mais homens, não precisa mais dos homens. É a inteligência artificial. Ela identifica, nos alimenta, nos afasta, certo? E a cada dia que passa nós ficamos mais intransigentes. É assim que funciona. Mas vamos voltar aqui agora. Por quê? Porque eu quero mostrar a você a preocupação de Deus com a sua vida. E que tipo de vida? As duas. Alguns extremistas acham e se preocupam apenas com sua vida material. É verdade? Outros se preocupam apenas com a sua vida espiritual. Alguns acham que, a vida material é o mais importante. Aliás, sequer acreditam em vida espiritual. Outros se detêm apenas na vida espiritual e acham que não tem que fazer nada para a vida material. E a minha preocupação hoje é falar com você sobre e enfatizar essa questão de vida terrena. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura. E eu queria mostrar algo. Se você gosta de anotar, vai aí, apesar de ficar gravado. Deuteronômio, vamos começar por aqui. Deuteronômio 30:19. Coloca aí esse texto. Talvez ele traga luz para você. Vamos lá? Leia para mim, por favor. Os céus... Oxe. Pode deixar o outro, esse aí tá bom. Os céus e a terra tomo por contra que eu tenho a vida e a bênção e a... Escolhe, pois, a vida para que tu e a tua... Feche seus olhos. Deixa o texto aí, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Preste atenção que Deus está falando nesse texto. Me parece que Ele está se referindo a toda a vida. É uma comunicação global. Ele diz: os céus e a terra, esteja você onde estiver, eu tomo hoje por testemunhas, entre eu, Deus, e você. É isso que Ele está dizendo. E eu quero que eles testemunhem o quê? Que eu tenho feito uma proposta para o ser humano. E a proposta que eu tenho feito para ele é vida ou morte. É bênção ou maldição. E ele termina dizendo: escolhe. É um conselho. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua semente. É a proposta de Deus. É importante nós olharmos para esse texto e entendermos o que Deus está dizendo. Coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. E agora você precisa fazer a sua escolha. Você precisa tomar a sua decisão. E pautado nessa decisão, você terá que arcar com as consequências daquilo que fez, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo.
Tem coisas que você fez que não vão aparecer agora, vão aparecer a médio prazo. Tem coisas que não vão aparecer a médio prazo, vão aparecer a longo prazo. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito aqui, certo, vai ser resolvido aqui. Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Essa é uma verdade. Qual é o grande problema hoje? Pelo menos eu observando a vida de algumas pessoas, são suas escolhas. Elas são bem atrapalhadas. Se você quer viver bem sua vida, deixa eu te dar um texto pequeno que pode mudar sua vida para sempre. O Deus que você e eu servimos é tão bom que Ele resumiu tudo o que você pode imaginar na Bíblia apenas em um capítulo, o capítulo 1 de Gênesis. Se você ler Gênesis 1 e entender a dinâmica que Deus criou para o homem viver e aplicar na sua vida, eu vou falar para você, você vai erradicar praticamente 100% dos problemas que você enfrenta. E aqui hoje eu só quero citar 2 dicas. Haja luz e traga firmeza no meio da água, do instável. 2 coisas que nós vamos aprender nessas lições, que começa com céu, terra, fé, tantas coisas que Deus ensina só em Gênesis 1. Você quer, para aguçar a sua curiosidade? Vamos lá. No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis 1:1. Mensagem é: aprenda a viver. Coloque o céu em primeiro lugar, ele é prioridade, mas não esqueça da terra, porque você também tem corpo para viver aqui. Segundo, chame à existência aquilo que não existe como já existisse. Isso é princípio de fé. Quer viver bem aqui? Tenha fé. Eu vou mostrar isso já já a você. Quer mais? E disse Deus: haja luz. Não faça nada sem antes ter conhecimento sobre aquilo que planeja fazer. Ou então chore depois por perder dinheiro, por se relacionar com quem não deve, por levar prejuízo e por passar seu futuro corrigindo o passado, enquanto gente está passando seu futuro gozando do presente que construiu. Essa é a grande verdade. Está assim de gente servindo o mesmo Deus. E o que elas enfrentam? Um embate, o resultado daquilo que fizeram. Traíram, mexeram, mentiram, compraram o que não devia, se envolveram onde não devia e está vivendo paralelamente com o outro. E o que o outro está fazendo? Se divertindo, comprando, brincando, sendo feliz. E parece que você é um desgraçado, quando na realidade o que você está vivendo é o reflexo do que você fez. O que o outro está vivendo é o reflexo do que ele fez. Porque não há injustiça. Os céus e a terra tomam por testemunha entre eu e você. Estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida ou então escolha a morte. Escolha a bênção ou então escolha maldição. Mas pare de olhar para a vida do que escolheu vida e do que escolheu bênção. Senão fica difícil. É responsabilidade e não culpa. Então, esse texto é um texto que nos mostra isso, que nos faz olhar com muita seriedade para nossas escolhas, porque nós vamos ter que nos encontrar com elas. Então, você quer? Coloque luz e faça coisas em ambiente sólido. Não quer? Construa dentro d'água, construa na areia, como diz a Bíblia. Vai lá, se enfia em coisas que você não conhece. É isso aí. Invista onde você não conhece, compre o que você não conhece, faça o que você não conhece. Você tem todo o direito de ser um aventureiro nessa vida. Eu só queria lembrar você que a sua vida não é um filme. A sua vida, ela é real e você vai ter que lidar com suas escolhas. Que isso fique claro. Por quê? Pastor, o que você está querendo fazer? Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis
principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo, ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja, por mais aborrecimento que você tenha. Provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele, certo? Você gostaria de ser amigo de quem? De Neymar Júnior? Seria legal, certo? Você gostaria de ser amigo do Zuckerberg lá, do camarada? Gostaria? Você gostaria de ter amizade? Pois é, teve um cara que foi chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo? Vamos deixar as prateleiras de baixo e vamos logo para a prateleira de cima. Arruma um amigo bom e esse amigo é Deus. Ande com o Todo-Poderoso e onde você estiver Ele vai estar também. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Hashtag fica a dica. Tá certo? Segundo poder, aqui, segundo lugar, tá certo? Vamos lá, segundo poder, o poder das trevas. Não negligencie isso. Aquela musiquinha debaixo do meu pé, debaixo do... Cuidado com esse troço. Um anjo uma vez, quando estava num litígio com o Satanás, sabe o que ele falou? A Bíblia diz, ele não ousou dizer outra coisa, a não ser, o Senhor te repreenda. Não brinca com Satanás não, porque o cão é o cão, tá certo? Eu vejo muita gente querer poder na igreja. Deixa eu te dar uma dica fantástica: queira poder na igreja, mas nunca se esqueça que quando um pastor fraciona poder, ele fraciona demônio. Poder nunca vai sem demônio. Você está entendendo?
Quando você assume um cargo, assume um poder na igreja, quando alguém lhe confere isso, seja o que for, por menor que seja, o pastor mandou uns diabinhos para tu. Por gentileza, quem está afim dos demônios, levanta a mão que eu tenho bastante para dividir. É só para deixar claro, porque às vezes as pessoas querem o cargo, mas não querem os demônios que vão junto. Pastor, minha família, isso, todo mundo me provoca, isso. Eu não vou falar não, eu estou vivendo uma tentação onde eu moro, que só o sangue do cordeiro. Deixa quieto, que senão eu desabafo. E púlpito não é para isso. Tá certo? O segundo poder é o poder das trevas. É o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os dois que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa, eu não posso tocar em nada dele, tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas, não brinque, e agora não dá mais, você já aceitou Jesus, agora você é um inimigo declarado do cão. Tem gente que vai para a igreja, nossa, fui na igreja hoje e achei um absurdo, a igreja ficou falando de Satanás. Eu falo Satanás, que o povo precisa saber que ele não é brincadeira, que ele existe. Ah, pastor, mas ele veio para roubar, matar e... Não, o texto não está falando de Satanás, esse texto, ele está falando do falso pastor. O ladrão não vem senão roubar e matar e destruir, porque ladrão está chamando pastor de ladrão, safado, sem vergonha. Umas classes assim mesmo, que a hora que o lobo chega, o lobo é Satanás. O ladrão que vem roubar, matar, destruir, nem o diabo não, irmão, vai ler a Bíblia. Estava pensando que o negócio é brincadeira? Então não brinque, então coloca aí para a igreja toda. Hoje que o povo não leu a Bíblia, não teve tempo hoje, que foi muito difícil. Vamos ler aqui. Não vou nem perguntar se você leu para não te envergonhar. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Coloca aí, santo varão. Sede, vigiai, porque o vosso, isso não é amigo, não, e adversário. Entendeu? Anda em bramando como? Buscando a quem possa tragar. Para Satanás os fins justificam os meios. Entendeu? Esse dia eu vi um pastor, eu não vou falar nome, pensa num cara feio. Não é feio. O homem normalmente não é bonito, mas o cara é um troço. Mas ele era pastor de uma igreja, meu irmão. Mas pensa numa igreja. Se tu vê a mulher que deu mole para ele e ele pegou, irmão, não tem como ser o diabo. Mas pensa numa mulher, não era uma mulher, era a mulher, maluco.
Se você olhar de longe, de perto, fuçasse a mulher, foi feita à mão, a dona, mas daquela jeitosa mesmo, uma cavala, que quando ele viu a mulher, dava para identificar de longe que era o Satanás, porque ele veio a esse mundo desprovido de beleza. Uma mulher daquela nunca. E ele não viu, não pegou, perdeu a igreja, perdeu a família, e logo depois perdeu a mulher. A mulher voltou para os confins do inferno, porque só vem nessa vida para acabar com a vida dele. Você está rindo? Você consegue entender? Com o diabo não tem isso, e ele é poderosíssimo. Então para de falar essas besteiras. Crente da nossa igreja não fica desafiando Satanás. Satanás, eu te desafio. Desafio o quê, rapaz? Você é doido? Ah, mas Deus está comigo, tá? Mas mandou tu desafiar? Não mandou, Deus sai fora e fala vai subir para a segunda vida. Não sofrerá o dano da segunda morte, mas da primeira lasque-se e venha. Estás afim? Então não brinca com esse troço não. Maturidade. Primeiro poder, o poder de Deus. Segundo poder, o poder das. Terceiro poder, o poder do propósito e fé. Presta atenção, não tem fé sem propósito. O propósito precede a fé, senão não faz sentido. O terceiro grande poder nessa vida, certo? É o poder do propósito associado à fé, tá certo? É quando o emocional, propósito e fé aciona, certo? O poder em você e no céu. Aqui eu quero falar de duas fés, certo? Primeiro a fé da autoestima. Aquela confiança que você tem em você, que está assim de gente aí fora que não anda com Deus, mas que faz, que se forma, que emagrece, que acontece, que não sei o quê, e vai, e você fica. Nossa, pastor, deu uma sorte desgraçada ele. Sorte o quê, rapaz? O cara estudou. Certo? Trabalhou. Você tem que ter fé em você. Está assim de gente, ganhando o mundo com fé nele. Sim ou não? Sim. Gente com pensamento positivo. E vamos embora, rapaz, vamos trabalhar. Levando de manhã, pobreza nenhuma resiste a 14 horas de trabalho. Trabalhar, miserável. Não é verdade? Trabalho que eu quero ver que a pobreza, a miséria vem para você. 14 horas trabalhando. A miséria fala, rapaz, só em olhar para ele eu fico cansado. Agora nessa vida aprenda uma lição poderosa. Nunca atrapalhe a vida dos ricos, nem ajude pobre. Pastor, o senhor é louco? Quando eu estou falando ajudar, é ajudar quem Deus está tratando. Estou chamando de pobreza, não quem está sem grana, quem está sem Deus. Quando alguém estiver sofrendo muito, antes de se meter, vai no primeiro poder de Deus e pergunta: Senhor, o que é isso que está acontecendo aí? Estou querendo ajudar, mas estou com medo de ser o Senhor tratando. Se tem alguém que eu não quero como inimigo, é o Senhor. Se o Senhor está tratando, Deus abençoe. Só não mata, se o Senhor puder. Você já tentou ajudar alguém que Deus está tratando e quase que tu se lascou? Lembra na visita do Josafá com Acabe? Josafá, pensa num cara maneiro. Depois você vai ler que eu não posso ler tudo. Josafá, pensa num cara maneirinho, andava com Deus. Josafá, um reizinho, maneiro. O Acabe fez uma festinha na casa dele, chamou Josafá. Lá vai Josafá para a casa de quem não deve. Sentou lá na comidinha, toma um negocinho. O miserável do Acabe falou: Josafá, amigão, nós somos quase parentes. Estou indo numa guerra aí, você não vai comigo não? Josafá falou: eu vou. Você me ajuda? Ele falou: eu ajudo. Pensa, depois você lê, mas não é desgraça. Quase que o Josafá morreu. Sabe o que o infeliz do Acabe fez na hora da guerra? Olha o que o Acabe fez. Falou: Josafá, você vai vestir de rei e eu vou vestir de soldado. Só que o rei inimigo, sabe o que ele falou? Não mata soldado nenhum, mata só o rei. Quem é que está vestido de rei? O Josafá.
A guerra começou, os caras falaram, todo mundo em cima do rei. Vamos pegar Acabe, mas Acabe estava de soldado. Foi todo mundo atrás do Josafá. E Josafá, pocotó. Correndo. Josafá falou, Senhor! E Deus está falando. Se tivesse chamado antes, não tinha passado esse aperto. Alguém identificou, não é Acabe, é Josafá. Pararam de perseguir. E o Acabe lá está bem assim, ó, quietinho. Aí um cara estava mexendo no arco assim, ó, disparou sem querer a flecha perdida. E você acha que Rio de Janeiro é violento, com bala perdida? O cara morreu numa flecha. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu, vamos lá, certo? Então preste atenção. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui. E o poder da fé. Quarto poder. O poder, eu uni 3 aqui para fazer. O poder da qualificação, do relacionamento e do trabalho. É o poder da ação. Tá certo? Porque se eu falei de fé antes, fé, seja no campo material aqui, para a realização de coisas, seja no espiritual, você precisa agir. Tiago diz que a fé, sem obras, ela é. Então o quarto poder é o poder da ação. Se você não age, não há reação. Reação é a partir da sua ação. Se você não faz nada, você vai para o céu. Não sofrerá o dano da segunda morte, mas vai se lascar nessa vida. O que eu estou querendo é melhorar a vida dos crentes aqui. Entendeu? Melhorar seu casamento, melhorar seu relacionamento com seu filho, melhorar sua casa, melhorar tudo. Melhorar tudo. Pelo menos essa é a proposta. É assim que eu vejo. Então você precisa, o quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho, e não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Deixa eu falar uma coisa para você. Falaram para você uma mentirinha que está faltando emprego? Te falaram isso? Eu queria saber onde é que está faltando emprego. Porque em todo lugar que eu converso, com todos os empresários da igreja aqui que eu converso, segundo eles, está faltando funcionário bom. Gente preparada, qualificada. Esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou: Cláudio, no processo de seleção, eu coloco um espião na sala. Como se ele fosse um candidato, para escutar a história dos candidatos. E ali, quase todo mundo é eliminado. Então o que falta é qualificação. Você chegar assim com o seu currículo, num processo seletivo, quando perguntarem quem tem ensino fundamental, o ensino médio completo, já tem uma penca que vai embora. Quem tem um curso técnico na área, vai outra. Quem fala inglês, nessa foi tu. Aí tu não sabe nem mais depois o que aconteceu, porque tu foi embora. Então escute só. Escute só. As pessoas estão sem qualificar. O poder, certo? É o poder da ação.
onde você se qualifica, onde você se relaciona, porque preste atenção, não adianta estar qualificado sem relacionamento, porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece, está assim de gente, preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. E não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. Já ouviu falar que relacionamento vale mais do que dinheiro? Sim ou não? Isso, é quase isso. Dinheiro é muito importante. Se você não gosta de dinheiro, anota um pix aí. Porque tem gente que acha que o dinheiro é do inferno. Nada, rapaz, dinheiro é um negócio bom. Então, qualificação. E presta atenção, não adianta orar para arrumar emprego não, hein? Se não tem qualificação, hein? Deus até abre a porta, mas abre a porta para você ganhar um salário mínimo, assim, de acordo com a sua classe. Ah, Senhor, meu Deus. Abre uma porta. Deus diz, uma porta não vai rolar. Vou abrir uma escotilha. Um vitrô de banheiro. Ué, mas é muito apertado. Mas é por onde tu passa, infeliz. Entendeu? Você ri, né, Cláudio? Mas é verdade. Sabe o que o cara fala comigo? Pastor, arruma um emprego para mim. E eu pergunto o quê? O que você? Adivinha o que ele me responde? Tudo. Mas é uma facilidade de arrumar emprego. O cara faz tudo, Zé. Se ele faz tudo, primeiro emprego eu arrumo para ele, o emprego para ganhar 35 mil reais que me ofereceram lá em Brasília. Só precisa falar mandarim. E se ele faz tudo, ele fala chinês. Rapaz, tem um emprego bom para tu, 35, quer? Claro! Fala chinês? Não. Ué, mas você não falou que fazia tudo? Não, mas é tudo menos o chinês. Então vai ficar fácil. Vamos fazer ele trabalhar no consulado, falando inglês também não fala. Fala português? Não, pastor, eu tenho muito problema. Então fecha essa boca. E até agora eu nem falei do Satanás, gente, pelo amor de Deus. Você consegue entender isso? É complicado. Certo? José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem. Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor,
Minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês, tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15, Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior, tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom, foi para longe, voltou para o céu, tá beleza, um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28, mas o que recebera um, foi, e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver.
O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa. Sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso, mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Se o marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família, Domiciano, tão próspero, Adelso, meu irmão, tão próspero, como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100, outra produz 60, e outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores.
para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudio, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer.